eu vou trabalhar a modelagem com esboço 2D e esboço 3D, tá? A origem, ou seja, a origem, ela vai ficar no centro da minha mesa. Basta eu decidir se eu quero colocar ela aqui, se eu quero colocar ela aqui, ou se eu quero colocar ela aqui. Beleza? E o que isso vai influenciar? O ponto de referência apenas. Mas o importante é criar no meio. Por quê? A mesa aqui ela é simétrica. Quando você cria um modelo simétrico e a sua origem está bem posicionada, ou seja, no plano de simetria, dentro do SolidWorks você trabalha com os 3 planos, frontal, lateral e superior, né? O direito e o superior. E eles são conforme a sua origem. Então, se você vai trabalhar um espelhar, por exemplo, eu fiz um corpo aqui, e esse corpo aqui, ele vem para o outro lado também, você não precisa criar outro plano, porque inicialmente você já tem um plano de simetria. Então, você otimiza tempo. A gente aqui quer usar a ferramenta da melhor forma, a gente quer otimizar o tempo da melhor forma. Então, é isso que eu vou fazer. E uma coisa interessante, eu vou trabalhar essa estrutura aqui, ó. Ou seja, eu vou criar um plano superior, a minha origem vai ficar aqui, eu vou criar um retângulo, um plano superior, esboço 2D. Depois eu vou criar um outro plano, esboço 2D. Depois eu vou criar o pé. O pé eu vou fazer com o esboço 3D. E aí vocês vão observar como que a gente consegue trabalhar o 2D com o 3D. Alan, se eu quero fazer um Baja, eu quero fazer um chassi de um carro, o que você recomenda? Usa só o esboço 3D. Tá? Ali eu recomendo só o esboço 3D. E aí cabe você decidir o que você quer fazer. Se você quer começar com o 2D e depois 3D, ou só 3D, ou usar os dois juntos. Isso aí é uma escolha que cabe você decidir o que vai ser melhor para você. Então, ó, plano superior é o que a gente acabou de decidir ali. Eu vou em esboço, não vou clicar em ressalto base estudado, nem nada, porque quando você trabalha com componente estrutural, ele fica aqui dentro de soldagem, você primeiro precisa criar um esboço, uma linha, seja 2D ou 3D. Depois você precisa abrir aqui, ó, o componente estrutural, repara que ele não está habilitado porque eu não tenho nenhum esboço. A partir do momento que a gente criar o esboço, ele vai ser criado, ele vai ser habilitado. E aí, quando ele for habilitado, a gente sim consegue a gente consegue utilizar ele atribuindo a norma, atribuindo o perfil, mudando as especificações do perfil, enfim, beleza? Então, primeiro passo é usar o esboço. E nesse caso aqui, eu vou usar um esboço 2D. Repara, como eu selecionei o plano superior e cliquei no esboço, ele já colocou o plano paralelo com a tela do computador, né? E habilitou o meu esboço. Agora eu posso modelar aqui no meu esboço. Bom, uma vez que eu fiz isso aqui, então, eu vou criar um retângulo, obviamente, um retângulo de centro. Por quê? Porque eu quero que a minha origem, lembra que a gente já pré-determinou, né, a gente pré-estabeleceu lá no início da interpretação que a nossa origem vai ser no meio da nossa mesa, porque ele vai usar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, coloquei a origem ali. Se eu passo um plano frontal, olha onde está cortando o plano frontal. Se eu passo um plano superior, ele vai cortar ali no plano superior, e um plano direito, que vai ser o plano de simetria que a gente vai usar, ele já passa no meio do modelo. Então não preciso me preocupar em criar planos. Tá? Às vezes parece besta, mas eu já fiz revisão de projeto que a origem está aqui e o modelo está aqui. Aí quando você vai selecionar o plano, o que acontece? Né? O plano é criado aqui, ó. Então você tem que ficar criando as referências para trazer esse plano para o seu modelo. Tá? Então, pelo amor de Deus, sempre que você for iniciar qualquer modelo, seja básico ou avançado, ou simétrico ou assimétrico, o simétrico é mais simples, que você usa o seu plano de simetria. Se não for simétrico, você vai achar um ponto que seja de fácil referência. Tá? Então, se a peça é totalmente complexa de superfície,
assimétrica, você vai perder um tempo identificando um ponto que você consiga referenciar aquele ponto, ok? Então pronto, chegamos aqui, agora eu vou atribuir as dimensões. Eu já sei que o comprimento é 2.000 milímetros e eu sei que a largura dele aqui é 800 milímetros. Então, eu vou atribuir, eu aperto S e eu vou atribuir 2.000 milímetros e 800. Importante, esboço ficou totalmente definido. Então, por que ele ficou totalmente definido? Porque, primeiro, eu criei um ponto de coincidente aqui com a origem. Então, a única variável, antes de colocar as dimensões, que ele poderia mexer, era o comprimento e a largura. A partir do momento que eu defini a largura, a partir do momento que eu defini o comprimento, ele ficou totalmente definido. Próximo passo que a gente precisa fazer aqui, então, é criar essas linhas, né? Porque eu já quero criar essa grade aqui para quando for atribuir um componente estrutural, já ficar fácil. E essa linha não tem mistério nenhum. Por quê? Porque já tem um afastamento dela aqui. Então, ó, eu venho aqui em linha, eu vou criar essa linha. Eu poderia, por exemplo, usar um padrão linear, ou eu posso atribuir igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, caso você queira usar o padrão linear para otimizar um pouco mais o tempo, não tem problema. Então aqui, ó, eu vou colocar 500. Estou colocando igual aqui para vocês observarem a distância de 500 de cada um. Um vai passar no meio da origem e esse aqui vai cortar 500 também. Beleza? Pronto. Então, uma vez que a gente criou essa estrutura, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do meu esboço, né? E eu não vou fazer nada por enquanto. Por quê? O que me interessa nesse primeiro momento é criar toda a estrutura, toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo. É criar isso tudo aqui, ó. Essa parte com o pé, essa parte com os travamentos, tudo. Primeiro ponto é criar isso aqui. Por quê? Porque depois eu só vou segmentando o meu componente estrutural e eu vou atribuindo o perfil aqui, beleza?